Pois é, meus amigos, e o Santos, agora há pouco aqui na Vila, ganhou do Botafogo por 2-0. Foi uma vitória muito boa, com autoridade. O Santos jogou uma bela partida. O Neymar fez um dos gols mais lindos do Campeonato Brasileiro. Eu até estava discutindo com alguns amigos. Acho que o gol do Neymar contra o Botafogo foi o mais bonito dele no campeonato, muito embora a maioria das pessoas entendam que o gol mais bonito foi aquele contra o Flamengo. Eu gostei muito mais desse gol contra o Botafogo. O Borges também fez um gol bonito e o Santos venceu com autoridade. Em momento nenhum o Botafogo ameaçou a vitória do Santos. Foi uma vitória categórica, segura, né? O Santos jogou com uma margem de segurança muito boa na sua defesa, e essa vitória nos remete a uma reflexão. Como pode um time que jogou o futebol que o Santos jogou, que deu o baile que deu no primeiro tempo e que controlou o jogo no segundo tempo contra um dos times que está disputando o título, que está lá em cima na classificação, no caso o Botafogo? Como pode um time que jogou a partida que o Santos jogou contra o Botafogo estar na situação que o Santos está no Campeonato Brasileiro? E a resposta veio numa entrevista que o nosso Volney Lima fez com o Allan Kardec quando o jogo acabou. O Allan Kardec, perguntado a respeito, mas o Santos hoje fez uma boa partida, como é que pode? O time está só com 41 pontos no campeonato. E o Allan Kardec respondeu: hoje o time correu, todo mundo marcou, todo mundo se ajudou e o Santos conseguiu essa grande vitória. Então essa resposta do Allan Kardec, ela vai ao encontro daquilo que nós estamos dizendo desde o início do Campeonato Brasileiro, que o Santos não disputou esse campeonato para valer, que o Santos encostou o corpo em muitos jogos, que houve jogador aí que não queria nada em determinadas partidas, que faltou em alguns jogos respeito à camisa do Santos por parte de alguns jogadores. Jogando sério, jogando para valer, esse time poderia estar lá em cima disputando o título do Campeonato Brasileiro. Mas ganhou a Libertadores, ganhou o Paulista, não deu para manter o foco. Isso é tudo papo furado. O Santos ganhou o Paulista e a Libertadores e teve dias de descanso depois. Voltou a jogar uma semana depois contra o Figueirense. Já ali dava indícios de que o time iria encostar o corpo. Depois veio aquele jogo contra o Flamengo, aí a vaca foi pro brejo. Então o Santos poderia sim, e mostrou isso contra o Botafogo, ter uma sorte muito melhor nesse Campeonato Brasileiro. Menos mal que cair não vai mais. Agora com 41 pontos, o Santos se livra do rebaixamento. Faltam 8 jogos, mais uma vitória e o Santos está livre do rebaixamento com 44. Não é possível que em 8 jogos o Santos vá apanhar todos, né? Se o Santos ganhar um jogo ou empatar 3 desses 8, pode perder 5 ainda e não cai para a segunda divisão. Então agora não se fala mais em rebaixamento e o Muricy pode, semana a semana, porque o último jogo do Santos nessa maratona é contra o Flamengo. A partir do jogo contra o Flamengo, o Santos vai jogar só de final de semana em final de semana. E aí poderá administrar e preparar o time de uma maneira mais efetiva para o Mundial. Para terminar, apenas um registro. Houve quem dissesse que o Santos poderia entregar o jogo para o Botafogo para prejudicar o Corinthians. Não só pelo placar de 2-0, mas pela atitude dos jogadores e da torcida, nós vimos que isso não aconteceu. O torcedor do Santos aqui na Vila Belmiro vibrou bastante com a vitória quando o árbitro apitou o fim do jogo, que significa que nem a torcida do Santos queria que o Santos entregasse o jogo para o Botafogo para prejudicar o Corinthians. Isso realmente é uma bobagem. O Santos tem que fazer o campeonato dele, não tem mais chance de ser campeão, também não vai cair e agora pode se preocupar com o seu campeonato e a sua preparação para o Mundial de Clubes. Fosse eu o editor de algum jornal importante do Brasil, aqui da Baixada Santista ou de outros estados, daria a seguinte manchete nos jornais de quinta-feira: o Corinthians agradece a Neymar, porque realmente foi uma grande atuação do Neymar. O Neymar foi o grande destaque do jogo, fez um golaço e ajudou bastante o Corinthians, tirando esses pontos importantes do Botafogo. Porque se o Botafogo ganha do Santos, ele tem um jogo fácil no final de semana, faria mais 3 pontos e deixaria o Corinthians distante, o próprio Vasco, São Paulo, Flamengo, Fluminense também. O Santos deu uma contribuição muito grande para o campeonato, ajudou o Corinthians e, mais do que isso, o que é mais importante, se livrou de qualquer ameaça de rebaixamento, jogando um bom futebol. É isso que o Santos deveria ter feito o campeonato inteiro e infelizmente não fez.